no Justiça Legal de hoje você vai acompanhar como foi a visita de vereadores mirins da cidade de Blumenau, a sede do órgão máximo do Poder Judiciário no estado. A nossa equipe de reportagem foi até o presídio de Tijucas, saber mais sobre o projeto Princípios e Valores, que visa resgatar a identidade de presos através de atividades que desenvolvem a autoestima. No quadro Entrevista, a conversa é sobre a teoria dos jogos aplicada no judiciário, com o juiz Alexandre Moraes da Rosa. E a partir de agora você confere como a comarca de Balneário Camboriú atua exclusivamente com processos digitais. Não há mais nenhum processo físico naquela unidade. Até processos arquivados foram digitalizados. A Vara Regional de Direito Bancário de Balneário Camboriú, que também atende as regiões de Camboriú e Itapema, desde 2013 digitaliza todos os processos que tramitam no local e hoje possui 100% deles em modo eletrônico e de rápido acesso. A digitalização traz inúmeras vantagens, né? Por exemplo, a aceleração no andamento do processo, porque imediatamente a protocolização da inicial, o processo já vem concluído, ou seja, é questão de segundos, às vezes de minutos. Não há extravio de autos nem com a parte, nem com o procurador, nem com o cartório, porque o processo é digitalizado, ou seja, ninguém leva o processo. Facilita também a diminuição do atendimento, porque na medida que o advogado não precisa vir ao fórum para olhar o processo, ele pode, pelo próprio sistema dele, visualizar os autos. O juiz Osmar destaca que a digitalização diminui o volume processual na vara, mesmo com a entrada mensal de processos novos. Só para ter uma ideia, de janeiro de 2015 a final de junho de 2016, ou seja, um ano e meio depois, hoje nós temos 5.500 processos em andamento, ou seja, nós tivemos uma diminuição de 1.300 processos em um ano e meio, continuando com essa entrada de 250 a 300 processos por mês. É um dos itens exigidos pelo CNJ que você sentencie mais do que entra. Nós, na nossa vara, conseguimos pelo menos 20% a mais do que a entrada. Quando você consegue tudo isso utilizando a ferramenta digital que está em constante inovação, em constante atualização, você tem um ganho muito razoável. Aqui na comarca de Balneário Camboriú, até mesmo os processos que já foram arquivados definitivamente podem ser consultados de maneira imediata, já que eles também foram totalmente digitalizados. Não se tem conhecimento de que outra vara conseguiu chegar ao status em que nós conseguimos, que não é só a questão da digitalização dos processos em andamento, mas dos processos arquivados administrativamente e arquivados definitivamente. Portanto, mesmo que seja uma consulta de um processo extinto e arquivado, você tem como consultá-lo digitalmente. Não há necessidade de busca de autos em arquivo, nada disso. Parte dos processos da Vara Regional se tornaram eletrônicos com o apoio do Tribunal de Justiça, através do Programa de Digitalização dos Processos. O chefe de cartório, Genivaldo, lembra que antes disso, quando os processos chegaram à vara, os servidores tiveram que dobrar a dedicação no trabalho para que todos se beneficiassem do serviço. Muito trabalho, realmente. A gente vinha de manhã, inclusive, para digitalizar. E uma coisa é certa, isso para qualquer vara que queira digitalizar o processo. É necessário que o juiz dê todo o apoio e todo o suporte para que o cartório digitalize. É necessário que o juiz apoie e entenda que, a partir daí, talvez alguma coisa tenha que ficar de lado para que se digitalize todos os processos. Foi assim que fizemos. Não deixamos nada atrasado, mas a gente tinha que priorizar a digitalização deles. E assim funcionou, eu creio que para agrado de todo mundo, de toda a comunidade. Esse trabalho interno, muitas vezes, fora de hora, aos sábados, pelas manhãs, porque normalmente durante o expediente é muito difícil você conseguir ainda disponibilizar um tempo para fazer um trabalho extra. Então, merece parabéns os servidores que se dedicaram muito tempo fora de hora para fazer esse trabalho. A rapidez do processo eletrônico traz muitas vantagens para o advogado, o que reflete na agilidade para o cidadão. Você chegando no seu escritório, você já pode dar início ao trabalho, né? Tendo a sentença publicada, você já tem acesso imediatamente em todo o processo, até para se adiantar num eventual recurso. Enfim, são novos tempos, né? Todos ganham com o processo eletrônico. Hoje, um processo eletrônico, do seu início ao fim, é muito mais abreviado, sendo ele todo eletrônico. E, enfim, né? Tendo uma prestação jurisdicional mais rápida, com certeza o cidadão ganha com isso, né? Resgatar a identidade de presos por meio de atividades que desenvolvem neles a autoestima e a percepção do mundo que os cerca.
Essa iniciativa partiu da diretora da instituição, que desenvolve esse trabalho tanto na ala feminina quanto na masculina. Aliado à educação fundamental e média, o Presídio de Tijucas, em Santa Catarina, criou o projeto Princípios e Valores, que oferece debates, palestras e atividades sobre assuntos atuais para todos os detentos. O setor de educação aqui do presídio sempre foi muito forte. E então a gente começou a ver nas nossas reuniões com os professores de que, além da educação formal, a gente poderia começar a trabalhar essa questão de resgate realmente de autoestima, de valores, de princípio. Exibição de filmes com debate, confecção de cartazes, redação, às vezes anônima também, porque às vezes quando colocam o nome, eles acabam às vezes se fechando um pouco mais. Hoje a gente tem que usar esse tempo que ele está aqui dentro para fazer com que ele trabalhe, com que ele estude, que ele resgate esses valores. Nós trabalhamos aqui a questão de drogas, principalmente, né? Porque hoje na sociedade é realmente um problema muito sério, né? Nós trabalhamos a questão da família, né? Porque todos que estão, a maioria dos que estão aqui reclusos, né? Eles têm uma família, né? Às vezes essa convivência com a família está abalada, né? Muitos são pais, muitos são mães. Todos eles, em algum momento, pararam de estudar, por uma razão ou por outra. Então, nós promovemos esse retorno deles ao estudo. E nesse retorno ao estudo e no trabalho dos valores, eles encontram uma realidade que muitos não conheciam antes. Os alunos aqui do presídio têm a oportunidade de se formar no ensino fundamental e médio nos mesmos moldes da educação oferecida fora daqui. O fato de poderem retomar e concluir os estudos estimula até mesmo a vontade de fazer uma faculdade. Nivaldo estudou só até a 5ª série. Ele e outros detentos hoje veem a importância da educação para a mudança de vida. Eu quero estudar agronomia, porque eu já sou mestre de obras. Mas quando eu sair daqui, talvez eu já não possa mais encarar nessa área, pela minha idade. Então eu quero fazer agronomia porque eu me identifico muito com a terra, eu gosto de mexer na terra. Eu vou fazer o Enem esse ano, se Deus quiser, e procuro, junto com os professores, fazer o melhor possível. E mesmo que eu saia daqui hoje, que a probabilidade é Deus é que manda, mas eu continuaria a estudar lá fora porque eu vejo que está fazendo muito falta. Eu penso em fazer engenharia civil. Sempre tentei fazer, mas na rua não tinha muito tempo. Muita gente lá na rua não estuda, né? Aqui já é uma oportunidade para ela mudar de vida, né? Querer uma profissão. É uma oportunidade para a minha vida, né? Pelo fato de ter acabado o ensino médio, fica mais fácil quando eu atingir o meu objetivo, que é a liberdade, né? Porque para conseguir emprego e tudo mais, para conseguir desviar da vida que eu levava antes. Drogas, família, homofobia e violência contra a mulher são alguns dos assuntos abordados pelo projeto Princípios e Valores. Segundo Daniele, eles querem conscientizar os detentos da importância dos estudos para que eles não retornem ao cárcere. A pena de prisão, muito embora ela seja vista como uma forma de tirar o problema da sociedade e colocar atrás dos muros, mas a prisão ela não é simplesmente a prisão do corpo, né? Ela precisa ser utilizada esse tempo que ele está aqui dentro para que ele saia daqui uma pessoa melhor do que ele entrou. A gente precisa entender que as pessoas que estão aqui, elas fizeram parte de um meio, estão aqui hoje recolhidas e vão retornar para a sociedade. Então, a gente precisa fazer que aqui dentro eles já comecem a entender o que é viver em sociedade. No dia da reportagem, Delmir, que concluiu os estudos dentro do presídio e já obteve a liberdade, retornou ao local para buscar o histórico escolar. Eu fiquei na casa 1 ano, 1 mês e 21 dias. Aí, através do projeto de volta às aulas, né, que foi proposto para nós, desde o fechado, semiaberto, albergue, a gente procura sempre estar interagindo com os projetos da casa, né? Ainda mais quando é um projeto bom assim, que vai me incentivar lá fora, concluir o ensino médio dentro da casa, do sistema prisional. E agora pretendo fazer faculdade. Agora, saindo aqui, já vou encaminhar os papéis. No próximo ano, se Deus quiser, estou na faculdade. Um benefício dos estudos e do trabalho no presídio é a possível redução na pena, o que estimula a mudança de hábitos. Na parte que diz respeito ao cumprimento da pena, a importância que eu vejo é que, pela assistência educacional e social que é fornecida a eles, no qual também está inserido esse projeto, permite, pela remissão da pena, ou seja, o tempo de estudo,
e essas palestras estão inseridas nesse tempo de estudo, que eles recebam o benefício da remissão, antecipando outros benefícios, como a saída temporária e a própria progressão do regime. Eu estudo desde que eu cheguei aqui, né? Quando eu cheguei eu não tinha estudo, comecei no ensino fundamental, acabei o ensino fundamental, acabei o ensino médio, fiz o Enem 3 anos seguidos. Agora ano passado eu passei no Enem. E a gente eu trabalho desde que eu cheguei aqui, né? Eu tinha 5 anos e 2 meses para puxar para poder sair. Agora faz 3 e 10 e estou esperando o resultado que eu vou sair agora com 3 anos e 10 meses, né? Então eu acho que trabalhar, estudar, tudo ajuda, né? A gente já, quando sair daqui, para a hora que sair daqui, a gente ter uma profissão, ter estudo, para não ter que voltar para o crime, né? Para onde a gente saiu. Cada preso é um preso, cada um tem uma história por trás, né, do motivo que o trouxe para cá, e aí a gente precisa fazer com que eles se conscientizem do que fez eles parar aqui dentro e que como ele vai voltar para a sociedade, ele vai sair daqui, o que ele vai ser, o que ele vai fazer. Todos vão mudar? A gente não sabe, a gente não tem como ter essa perspectiva, mas a cada um preso que saia e que não volte mais, valeu a pena esse projeto que a gente está fazendo aqui dentro. Conhecer o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e os outros poderes quando se é criança parece ser um privilégio. Privilégio esse que vereadores mirins da cidade de Blumenau souberam aproveitar muito bem quando vieram nesse divertido passeio a Florianópolis. O que eles não esperavam era conhecer e até conversar com juízes e desembargadores. O Museu do Judiciário Catarinense, localizado no Tribunal de Justiça do Estado, recebeu pela primeira vez a visita de 15 vereadores mirins da cidade de Blumenau. Os alunos vieram até a capital para conhecer de perto o órgão máximo do Poder Judiciário. Eles, como legisladores mirins, eles têm essa vivência, né, no âmbito legislativo mesmo. Então, a intenção da coordenação do programa é propiciar a eles a experiência nos 3 poderes, para que eles possam saber o funcionamento deles e, como cidadãos, né, saber exigir seus direitos, onde reivindicar e também saber os seus deveres. Os vereadores são alunos entre 11 e 15 anos de diferentes escolas e que exercem o mandato por 1 ano. O objetivo do programa Câmara Mirim é a formação de cidadãos conscientes de seus deveres e direitos para o desenvolvimento do senso crítico e ético. No tribunal, eles receberam explicações dos servidores sobre o funcionamento do judiciário, conversaram com magistrados e vestiram a toga. Pessoas de extrema importância utilizam, né? Então a gente que é uma pessoa pequenininha ainda perto deles usar, a gente fica muito feliz. Com certeza foi uma experiência única e que a gente vai levar para a vida inteira. Talvez alguns aqui sigam carreira na política e isso vai ser uma experiência que com certeza vai contar lá na frente para todos eles, até para aqueles que não irão seguir, né? É muito interessante esse poder em especial, porque é onde eles vão julgar os outros 2 poderes. Sabemos que alguns de nós querem cursar direito futuramente e esta é uma experiência que acrescentará muito em nosso futuro. Eu gostei muito do museu porque a gente pôde ter uma ideia de como eram feitos processos antigamente. Eu conhecia muito pouco do Poder Judiciário e também esse museu guarda muitas coisas, muitos processos que aconteceram aqui, então eu acho isso muito legal. Vocês conhecem o Fórum, cidade de Blumenau, aqui estão pela primeira vez, na verdade, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e em outubro também estaremos em Brasília para eles conhecerem o STF. Para nós é uma honra recebê-los aqui, gostaríamos que mais vereadores mirins viessem à nossa casa conhecer o Poder Judiciário, né? Eles são muito interessados, eles têm bastante conhecimento e foi extremamente prazeroso e enriquecedor a gente poder passar um pouco do nosso conhecimento. E no próximo bloco, no quadro Entrevista, a conversa é sobre a teoria dos jogos aplicada no judiciário, com o juiz Alexandre Moraes da Rosa. Não saia daí, voltamos já!
conversa conosco hoje no quadro Entrevista é o juiz Alexandre Moraes da Rosa. E o assunto, a teoria dos jogos aplicada no judiciário. Doutor Alexandre, como se define a teoria dos jogos e como ela é aplicada no judiciário? A teoria dos jogos surge, ganha fôlego na década de 50, a partir de John Nash e Morgenstern, que começam a teorizar de maneira mais eficiente esse ramo da matemática. Ele procura estabelecer, nas interações humanas ou interações entre instituições, qual seria o comportamento de um agente racional. Parte da pressuposição que alguém racional busca alguma coisa. Então nós teríamos um sujeito ou uma instituição que busca alguma coisa. A partir disso, nós podemos estabelecer categorias para modular uma expectativa de comportamento em qualquer interação. Minha, contigo, eu com minha mulher, com meus filhos, com os nossos relacionamentos e também no processo judicial. Ela surgiu na Guerra Fria, foi utilizada pelas grandes potências, pela Rússia, pelos Estados Unidos e hoje ela é trazida por alguns americanos para o âmbito do direito. Como isso se dá? São 4 categorias básicas. A primeira, em qualquer relação eu tenho que entender quais são os jogadores. Jogadores aqui entendido lato sensu, o juiz, o promotor de justiça, o procurador da república, o assistente de acusação, o defensor, o acusado e a vítima. Entender também que nesses players as testemunhas existem, a mídia existe, um processo em que está no foco da mídia tem pressões diferenciadas, um processo que é esquecido, que não está na vitrine. Então você tem que entender quem são os jogadores diretos e quem são os jogadores indiretos, que podem ser mídia, parentes, grupos de pressão e assim por diante. Somente a partir dos jogadores que eu tenho, eu posso estabelecer quais as regras do jogo. E eu posso dizer mais, por que as regras do jogo? Hoje nós temos na teoria do crime, por exemplo, autores que são finalistas, outros que pensam pela teoria da imputação objetiva, ou seja, nós temos várias variáveis no tocante a como compreender o fenômeno jurídico. Se a Gabriela é a juíza e o Alexandre é o juiz, nós podemos ter pontos de vista diferenciados. E isso pode alterar a própria compreensão do fato, para um lado ou para o outro. Se eu não tenho informação qualificada como a Gabriela pensa, como o nosso ouvinte, telespectador pensa, eu não sei como eu posso fazer uma argumentação que seja factível ao seu ouvido. Eu preciso entender o que a Gabriela quer. A Gabriela quer fazer justiça, a Gabriela é uma justiceira, a Gabriela é uma autoritária, a Gabriela pensa o processo como garantia do acusado, a Gabriela tem qual visão da pena? A pena serve para alguma coisa? Eu entendo que a pena não serve para muita coisa, a pena é sempre uma retaliação do Estado, é uma função política, a pena não pode melhorar nem piorar ninguém, mas tem juiz que pensa que sim, tem promotor que pensa que sim, logo a abordagem que ele fará no processo depende do que ele quer de recompensa, não uma recompensa financeira, mas uma recompensa que pense isso. E aí, para terminar, eu preciso, a partir desses 3 passos, Gabriela, saber quais são que é a minha estratégia, o que eu quero no processo. Eu quero ganhar? Quero ganhar significa o quê? Quero uma condenação menor? Quero uma condenação maior? Eu quero que o sujeito vá para a rua, seja livre, fique livre, ou quero uma pena alternativa? Ou seja, eu tenho que estabelecer o que eu quero no final, e aí eu posso estabelecer táticas que são as ações individuais para a obtenção daquele meu resultado. O senhor comentou que a teoria dos jogos também é utilizada em métodos alternativos de solução de conflitos. De que forma? O CNJ tem um módulo na formação dos mediadores e conciliadores que estipula a categoria dos jogos, para que nós possamos, a partir dessas 4 categorias que eu indiquei anteriormente, estabelecer que em qualquer conciliação judicial ou num procedimento de mediação de justiça restaurativa, nós temos que entender o que as pessoas querem. O direito tem uma resposta pronta antes do problema. Os juízes têm as suas respostas prontas. A mediação e a conciliação que não consegue ter um ouvido capaz de estabelecer o que a pessoa quer, ela é irrelevante do ponto de vista da eficiência da sua atuação. Então, a mediação contextual, esses métodos alternativos de solução de conflito que estabelecem estruturas de antecipação de comportamentos a partir dessas modulações e fundamentalmente das recompensas, elas se dão. Sabes assim, o nosso telespectador, todos nós, temos aquelas pessoas que nós temos às vezes uma pequena rusga, que o motivo racional, ele é irrelevante,
mas aquilo tem uma carga emocional porque há 12 anos, quando eu estava no colégio, tu me olhasse com cara feia ou alguma coisa aconteceu no passado. Se eu não tenho capacidade de entender que, embora eu tenha uma fotografia do conflito, ele tem que ser ampliado para buscar causas outras, personagens outros que intervêm, eu não tenho êxito na abordagem. Daí que a possibilidade de ampliar, estruturar o conflito a partir de categorias que lhes dão a possibilidade de investigar por outros caminhos para além da fotografia do conflito é uma das possibilidades de êxito dos métodos alternativos de conflito. Cada caso é um caso, o dia é um caso. A capacidade do terceiro que vem como mediador de entender as dinâmicas é fundamental. Hoje em dia, se eu vou para uma sessão de mediação e a pessoa passou mal a noite inteira, está com gripe, a abordagem está com dor de dente, não tem capacidade de fazer acordos. Então eu tenho que entender que pessoas com fome, pessoas com raiva, pessoas com ódio, elas não têm a capacidade, muitas vezes, de tomar decisões racionais. Ter a sensibilidade de protrair no tempo, adiar por uma semana, é uma possibilidade humana. Entender essas dinâmicas que são sempre voláteis é um mecanismo. O senhor escreveu um livro sobre a aplicação da teoria dos jogos em processos penais. Quais as outras áreas do direito que utilizam esse método? O que eu trouxe de novidade, por assim dizer, foi aplicar a teoria dos jogos ao processo penal brasileiro. Essa foi a minha expectativa de atuação. Nós já temos outros professores no Brasil que trabalham a teoria dos jogos aplicada à recuperação judicial, ao direito comercial, no processo civil, no processo trabalhista, nas investigações criminais operadas pelo Ministério Público, pelo delegado de polícia. Nos treinamentos policiais militares que fazem abordagem nas ruas, se usa mecanismos, mesmo que não se saiba, da teoria dos jogos. Por exemplo, quando você vai a uma abordagem policial e tem duas pessoas no carro, não raro os policiais levam um condutor para a frente do veículo, o outro policial leva o outro passageiro para trás do veículo. Perguntam amenidades, perguntam questões irrelevantes, de onde é que estão vindo, onde é que não estão vindo. Depois de um certo período, os policiais alteram. Um outro vai para frente do carro, o outro vai para trás. E pergunta, vai ajudar, vai cooperar, vai entregar o que tem no carro? Porque como o outro não sabe o que o outro falou, a possibilidade de entregar para colaborar é maior. Se joga fundamentalmente no processo com informação. Dois mecanismos, quantidade e qualidade da informação. Isso que eu fiz referência anteriormente chama-se dilema do prisioneiro, que é a possibilidade de mitigar a informação para você dizer. E quais os principais benefícios desse método para a justiça? A vantagem é você poder ter clara, nessa estrutura teórica, formal, como pode acontecer. A passagem para a realização de um ato pressupõe um lugar ético de responsabilidade do sujeito. O perigo é que muitos podem usar disso para poder manipular, viciar o jogo. Então, uma atitude ética é uma atitude importante. O que a teoria dos jogos vai poder nos mostrar é que tem gente jogando e nós jogamos mesmo se não sabemos, mesmo que nós não acreditamos. E quem joga sem saber que joga é um pato, porque pode estar sendo manipulado pelo seu outro oponente. Daí que se você entende a estrutura, pode operar com ela, você pode atuar de maneira ética e saber quando o outro tenta te manipular. Nós temos várias possibilidades de manipulação de argumentação que são possíveis no processo. Se você entende isso, entende onde o outro quer chegar, você pode atuar de maneira contingente para, de fato, contornar a manipulação. Agora, aquele sujeito que entra num processo penal e não consegue entender que o outro sujeito, o oponente, o juiz, o promotor, estão vinculados a uma recompensa que não é uma recompensa, repito, necessariamente financeira, ele é, com todas as letras, um pato, porque ele está jogando um jogo que pode estar viciado e pode não estar, mas ele não tem a capacidade de fazer essa leitura. O que os grandes matemáticos, jogadores de xadrez fazem, e por isso Bob Fischer, por exemplo, é a capacidade de antecipar jogadas muito adiante. Essa é a ideia básica que nós temos, antecipar o conflito. Se você vai na sua relação humana, e a teoria dos jogos tem umas coisas bem legais, Gabriela, ela fala da guerra do sexo. Eu e minha mulher, ela quer ir ao cinema, eu quero ver o jogo de futebol. São dois, é impossível nós fazermos juntos a mesma coisa. Nós podemos fazer cada um, ela ir ao cinema, eu ir ao futebol. Isso pode trazer um prejuízo a médio e longo prazo para o nosso relacionamento. Só que se nós queremos fazer juntos, alguém tem que ceder. E nesse alguém tem que ceder, eu tenho que entender
o que eu ganho de recompensa e o que eu não ganho de recompensa. Ah, é muito calculista? Não, é que você tem que entender isso para não causar problemas maiores. Você não necessariamente precisa utilizar a teoria dos jogos para manipular, mas você pode ter um desenho do que é uma estratégia e um comportamento dominante e um comportamento dominado. E qual o limite ético desse jogo? A ética, você tem uma ética que pode ser formal, uma ética que pode ser material. O que nós temos trabalhado aqui é evitar a manipulação. Eu não posso chegar aqui e saber que você é a juíza e que você é altamente religiosa e me colocar com um crucifixo no pescoço para te convencer, porque eu estaria te manipulando. A ideia de manipulação é uma ideia de rompimento com o fair play, com o jogo limpo. Alguns autores têm trabalhado, e eu uso no livro, uma noção de doping, autodoping e heterodoping, que a doping agora, no tempo de Olimpíada, todo mundo fala, a Rússia acabou do atletismo ser excluída. É a injeção de algum significante, de algum mecanismo, de alguma tática que seja artificial e que você, com ela, tente manipular aquele que tem um poder decisional. No Poder Judiciário, independentemente dos juízes serem o que nós queremos ou não, a decisão depende deles. E aí eu posso tentar manipular. Essa manipulação é que nós podemos antecipar pela teoria dos jogos e buscar nela o limite ético. Evitar o doping processual, que é essa maneira de atuar fora do fair play. Como o senhor percebe que tem sido acolhida essa teoria no Estado e até mesmo no Brasil? Porque, na verdade, ele não te dá uma resposta pronta. Ele vai te dizer que você tem que, em cada caso, hoje, quando você se dirigir ao fórum, você tem que saber o que aconteceu com o juiz, como é que ele está pensando. Você tem que, a partir disso, ter um modelo contextual. Ele te dá uma opção para poder entender a dinâmica e você chegue numa audiência e possa saber quais são as expectativas de comportamento. Nós temos na teoria dos jogos uma coisa que é assim, eu vou fazer uma audiência com o juiz de Cuiabá, eu sou um advogado de Florianópolis, eu não tenho expectativa de voltar a ter um processo lá. Então a minha atuação pode ser uma atuação mais ríspida, mais agressiva, mais contundente. Se eu vou fazer uma audiência com o juiz da comarca da onde o meu escritório funciona, eu posso ter uma audiência semana que vem, amanhã eu tenho o que nós chamamos de jogos repetidos, rodadas, em processos diferentes. E uma altercação, uma briga, hoje, pode ter repercussões no futuro. Para finalizar, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a aplicação da teoria dos jogos nos julgamentos colegiados, nos tribunais pelo país. Nos julgamentos colegiados, o que nós vamos mostrar é que existem uma perspectiva de acompanhamento. Eu te acompanho para tu me acompanhares, então as recompensas dos julgadores em segundo grau, elas são diferenciadas porque eles precisam conviver semanalmente em relação aos seus jogos. Então a psicologia cognitiva e outros jogos mostram que a tomada de decisão em grupo é uma tomada de decisão muitas vezes pela possibilidade de convivência. A recompensa de uma convivência sadia, sem belicosidade, é uma das possibilidades. Isso faz com que nós tenhamos também um diálogo com outros saberes, Gabriela. Mais uma coisa, quando eu cheguei nessa sala, quem está assistindo na televisão me olhou e gostou ou não gostou de mim. E não sabe por quê, às vezes. Isso acontece todos os dias. Quando você vai, da maneira como você se veste, da maneira como você se comporta, isso nós temos efetuá-lo. Se você tem a forma como você vai se vestir tem diferença, a maneira como você fala. Se eu estivesse aqui dizendo, eu estou muito feliz de vir aqui falar com você, o meu corpo desmente o que eu falo pela boca. Então nós temos tantas variáveis no processo penal, tantas variáveis na interação humana e as possibilidades de modular as expectativas de comportamento, que esse é um benefício da teoria dos jogos. É claro que a minha avó acha que jogo é coisa do demônio, porque ela é cristã, e nós não temos uma noção de ir para o jogo como alguma coisa suja. A ideia da teoria dos jogos não é uma ideia da visão mundana dos jogos, ela é uma teoria que busca estabelecer expectativas de comportamento. Se você vai usá-las para o bem ou para o mal, é uma questão ética sua. Mas se você não sabe como estabelecer essas expectativas de comportamento, você, de alguma maneira, é ingênuo. Obrigada, doutor Alexandre, pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau!